Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Naruto no Jutsu. Tô certo! O podcast exclusivo para falar sobre o Narutinho, que você só vê aqui no Templo Nerd, a sua loja especializada em mangás, quadrinhos e produtos afim da cultura nerd, geek, otaku. Venha nos conhecer, acesse o site www.templonerdstore.com. Também nos siga nas redes sociais, @templonerd. Também temos nosso servidor de Discord, uma comunidade aí bacanuda, e vem conversar com a gente, vem para esse universo. E nós estamos aqui para falar sobre o episódio mais esperado de todos. Um episódio que fez muita gente ficar nos cobrando, nos mandando mensagem, até no Threads nos mandar mensagem. É tri ou não é, Atena? É tri legal, tchê. Nos mandaram mensagem, nos cobraram, a gente teve aí um tempo em hiato, infelizmente, mas voltamos aí. Só que daí a gente voltou com 2 episódios especiais que, se você não viu, acessa aí a sua plataforma de podcast preferida. Se você não viu, não vai ver, porque tem que ouvir. É isso aí, escute a gente aí na sua plataforma de preferência, comenta aí o que você tá achando, se você quer, nos incomoda aí pelo próximo episódio, porque hoje chegou o episódio mais esperado de todos. Que episódio é, Atena? Exame Chunin, parte 2.5, preliminares, parte 3. A tão aguardada, esperada e honrosa batalha então está por vir. Mas antes de começarmos a falar, eu só quero mandar um grande salve aí pro nosso amigo Jonathan, que ele nos mandou aí um feedback sobre o podcast, maratonou em 2 dias os 11 episódios atuais. Então eu quero mandar aí um grande salve aqui da equipe Templo Nerd para ele, que foi muito querido aí com a gente e nos deu o seu feedback. Ouve as nossas vozes aí pela noite afora. Exatamente, então não faça que nem certos amigos pilantras e escuta só o primeiro episódio. Escutem todos, maratonem e sigam o exemplo do Jonathan. Fica aí a dica para o nosso querido Mad, que se chegou até aqui, foi um milagre. E outros. Bom, brincadeira à parte, então a gente chegou na luta do Rock Lee contra o Gaara. E toca a música. I become so now. Muito bom. Então nós estamos aí na batalha mais aguardada dessas preliminares. Os nossos personagens mais surpreendentes aí vão se enfrentar. Inclusive o Rock Lee, ele fica bem chateado e nem quer entrar na luta, porque se ele não foi chamado lá no início, ele quer ser o último a entrar na batalha, né? Mas não tem isso, tem que entrar e batalhar. Então ele vai enfrentar o Gaara do deserto, que até então a gente tem uma imagem dele bem sombria, né? Vamos aproveitar aí, quem é que tá pra falar com vocês? Eu, Caster. E eu, Atena? E eu, Hades. Uma coisa interessante dessa pré-luta ali, quando ambos estão indo pra arena, é que poucos conhecem de fato o potencial até mesmo do Gaara, a não ser o time ali do Kiba, que viu o Gaara, né, massacrando de boa os outros times. Mas os outros não sabem muito do potencial. O Naruto, ele acha o Gaara só um estranho. Né? A Sakura deve estar na mesma linha de raciocínio. Os outros, enfim, ninjas ali, os colegas deles, na mesma coisa. Os únicos que sabem realmente do potencial era o time do Kiba e o próprio time do Gaara, né? A Temari, o Kankuro e o Baki. Que no caso é só o Shino, né? Porque o resto tá no hospital. Tá na enfermaria. A Hinata tá quase morrendo lá e o Kiba tá anestesiado. Eles, apesar de não saberem o potencial do Gaara, todos eles seguram o cu na mão com força, né? Porque ele passa aquela aura de ameaçador. Então, todo mundo compra a ideia de que ele é estranho, mas ele parece ser poderoso, porque ele passa essa aura de maldade aí, de assustar todo mundo. Eu diria que o Gai e o Naruto são os únicos que realmente estavam acreditando no Rock Lee. A Sakura tava meio indecisa, o Kakashi acho que ele não tava nem aí, e o Shikamaru estava botando fé que o Lee ia perder. O Shikamaru tava, queria ser uma nuvem. Oh! Ele tava ali sempre apurrinhando a galera, coitada. Nisso aí eu me lembrei de uma presença que o Naruto, de uma cena, né, que o Naruto e o Shikamaru flagraram depois. Não sei se vocês se lembram. Com o Gaara, bem mais adiante. Sim. De pura tensão aquilo ali. Lá no hospital. Aquilo ali. Não foi no hospital.
Foi antes? Foi na luta deles final lá já. Fica como tema de casa, então, pro Hades e pra Athena. Como assim? Eu vou cortar isso, cara. Mas tema de casa do quê? Se tu não citou, o que eu tenho que assistir? A cena é um assassinato que o Gaara comete e o Shikamaru e o Naruto veem aquilo ali. E o Tá, mas Gaara não é lá passa no- por eles e os dois Não é lá no estão hospital? apertando. E eles Sim. achando que o Gaara ia matar eles ali naquele momento. Eles estão O lá no Gaara hospital. consegue enfrentar quem? O Sasuke. Na luta lá, final. Ah. Dei uma olhadinha. Aquilo ali foi... Quando eu era criança eu senti medo daquilo também. Bom, vamos chegar lá, Toda vamos chegar cena que lá. aparecia o Gaara e o Orochimaru era de dar medo. É, Essa é a realidade. até certo ponto é. Bom, mas nós estamos na luta do Gaara contra o Rock Lee. Né? E eu acho que ali a Sakura tá na indecisão. Daí o Lee entra na luta, começa a dar os seus super chutes. E daí a gente percebe que o Gaara tem aquela defesa absoluta dele ali, né? Ah, é, pessoal. Porque o que a gente tem nesse episódio? Muita areia. Vai me enterrar na areia. Não, vou atolar. A gente tem muitas pessoas dizendo Lee. Dedicação. Lee. Ali. É o verdadeiro dedo no cu e gritaria. Exatamente. Muita gente desacreditada, muita gente sofrida, muita gente com problemas paternos, muitos Kakashis dizendo, Gai, você tá maluco? O Gai virou a avó, né? Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Alguém lembra disso? Nossa, tá vendo? Umas referências muito É bem aleatórias, antigo, eu mas- sei, é bem antigo. Bom, mas nós temos ali então a luta, o Lee mostrando ali o seu potencial de taijutsu Ali. e e a Sakura indignada, né? Por que o Lee não usava um ninjutsu e um genjutsu? Porque taijutsu não ia funcionar contra o Gaara, né? E é enquanto ela descobre, mesmo depois de já ter visto o Lee em batalha 2 vezes, né? Lá com o Naruto e o Sasuke antes de começar a prova e depois lá na Floresta da Morte. Mesmo vendo o potencial do menino, ela ainda duvidou do menino e descobriu que ele só podia usar taijutsu. E daí eu acho que é quando ela começa a torcer pra ele terminar lá. Sai daí, cara. Sai dali. Os trocadilhos não Exatamente. param com ele. Não. Até não tá inspirada com isso. Inclusive, quando eu li o mangá... Quando eu li o mangá, eu fiquei bem impressionado, assim, com as expressões de alguns personagens em algumas situações específicas. Tinha né? muita gente não sabendo lidar. Lidar com a situação. Porque tem aquela parada do time do Gaara ali toda hora desacreditando, né? Do Lee. E só o Naruto ali torcendo pelo Lee e tal. E o Gai. E daí quando ele surpreendia, daí tem uma cena, não sei se vocês querem comentar, que é bem logo no início. Quando ele tira os pesos lá em cima, né? Alguém quer comentar? Eu vou comentar. Mas antes eu queria comentar uma cena rápida que tem ali, antes deles começarem a batalha em si, que é que já mostra o que vai ser a batalha, de rapidez. Porque é quando o Gaara tira a cabaça e ele joga no Lee. E o Lee segura rapidinho, assim. E diz, você tá com pressa? Não precisa ficar com pressa, não começou ainda. Aí fica tipo, peraí, ele é mais rápido do que se esperava. Por que o cara jogou a rolha na cara dele também? Eu não sei. O que ele esperava, né? Mas daí a gente vê ali o desenrolar da batalha, né? Do início da batalha, o Lee não conseguindo encostar no Gaara por causa da areia. Toda aquela função de que, tipo, a areia, né? Aí é a primeira vez que a gente sabe que a areia, na verdade, protege o Gaara, né? Que não é um jutsu. Que o Kankuro fala pro Naruto diz, mas que jutsu é esse? Inclusive os melhores amigos, né? Naruto e Kankuro. Amigões, assim, pá. Kankuro aproveitador ali, tentando tirar umas informações do Boca Aberta. E o Boca Aberta cai, e eles ficam ali caindo, conversando os dois. Batendo lerinho. E o Kankuro confessa que a areia protege o Gaara, né? Mas aí logo em seguida, o Lee sobe lá no negócio e o Gai diz pra ele, vai lá, pode ir com tudo. Aí o Lee tira os pesos, todo mundo fica tipo, que pezinho, pra que isso? Muito usado, diz o Kakashi. Aí ele... Esse daí já vi em outro lugar. Aí ele vai lá e pá, joga os pesos no chão e dá aquele estouro, aquela fumaceira toda, né? Sobe aquele hype. Ele fica tipo, oh meu Deus, que isso? Pra que tudo isso? E é legal de ver porque no mangá é diferente, né? Do anime. O Kakashi no mangá diz assim, precisava de tudo isso, Gai? Ou uma coisa
semelhante a isso. E no anime ele diz, Gai, você é demais. Ah, sério? Eu Bem li só assim. o mangá, não assisti Eu acho essa que na parte hora, recente. na hora de traduzir, né, eles acabaram, ao invés de traduzir, tipo, isso não é um pouco demais, eles traduziram pra Gai, você é demais. E aí eu olhei assim e disse, nossa, totalmente fora do personagem do Kakashi. Pois é, mas enfim. E daí tem essa parte do Lee tirando os pesos, né? Eu acredito que seja uma referência bem clara a Dragon Ball. Porque tem a cena lá do Goku quando vai lutar contra o Tenshinhan, que ele tira a camisetinha que ele tá usando por baixo da roupa, lá no Dragon Ball clássico, né? E aí todo mundo acredita que é porque tava um calor desgraçado. E, ele vai lutar sem camisa, né? Pô, só que na real era porque ele tava usando uma camisa que pesava 100 quilos. Que era pra ajudar ele a se mover mais rápido, né? Treinar ele se mover mais rápido com a camiseta, para que quando ele tirasse, ele ficasse mais rápido ainda. E aí, tipo assim, o peso da cena é semelhante, né? Porque é o Goku tirando a roupa ali e jogando no chão e todo mundo ficando incrédulo, depois vendo que era porque a camisa era pesada, né? E só que no do Lee ficou um pouquinho mais... O Kishimoto aprendeu bem ali com o Toriyama e fez uma cena um pouquinho mais de impacto. Sério? Nossa, tô vendo pela primeira vez. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Que coisa, sério isso. Referências de bastidores. Eu realmente acho que é bem possível de ser uma referência aí ao Toriyama. Inclusive, o Masashi Kishimoto já comentou, né, em diversos momentos aí, de que ele bebeu dessa fonte, assim como grande parte desses animes que surgiram nessa época da revista Shonen, né? O One Piece, Bleach, enfim, tudo mais. Então pode ser aí uma referência bem legal. Eu realmente não lembrava disso, tá? Tô vendo pela primeira vez mesmo. Mas eu me lembrei dessa cena, realmente, do Goku fazendo isso, né? Obviamente a cena ficou talvez mais tornou mais impacto no Lee, porque tem toda aquela questão de que a cena foi preparada pra isso, né? Pra gente desacreditar do Lee a todo momento, que tem aquela questão ali de todo mundo tá ali desacreditando do Lee, e daí chega um momento em que ele pega e mostra ali, solta os pesos e ele vira muito insano. E a questão não é nem dele virar insano, é que até o momento nada superava a barreira do Gaara. E daí ele consegue, depois disso, ultrapassar a barreira do Gaara e daí meter um socão, chutão, já nem lembro mais, no Gaara e descobrir que o desgraçado ainda tinha outra barreira. Tinha ainda mais uma fina camada ali de areia protegendo ele, né? Que daí já era dele mesmo, né? Daí já era ele se colocando areiazinhas na volta. Não era mais a mamãe. E o interessante é que à medida que o Rock Lee, ele potencializava os ataques dele, a velocidade, os socos, os chutes, o Gaara também potencializava. Não só a defesa, mas ele acabou usando a areia para atacar. Aí ele começou a fazer sinais de mão e usar a areia como jutsus. Sim, ele tava na defensiva até o momento, como ele age sempre, né? Brinca com a presa e depois finaliza ela. E é nesse momento que ele descobre que ele não vai poder ficar na defensiva, né? Inclusive, a gente já comentou em outros momentos, mas acho legal ressaltar que o Caster também estava comentando antes, de que provavelmente esses dois, nesta etapa do momento de Naruto, eles eram os shinobis ali mais fortes, né? Então, provavelmente qualquer outro shinobi, seja Sasuke, seja Naruto, e talvez até mesmo o Neji, que enfrentasse ou o Gaara ou o Rock Lee, eles perderiam, né? Eu acredito ali que o Lee mostra que ele tem força suficiente para ter superado todos os outros oponentes. Principalmente naquele momento ali que tava muita gente debilitada, né? E o Lee, mesmo também debilitado por ter lutado lá contra o Dosu e tudo mais, ele se mostra extremamente poderoso, né? Tem isso. Parece que os dois só podiam enfrentar um ou outro ali. Qualquer outra luta seria muito fácil pra eles. Fica também a reflexão de como o Shikamaru teve sorte, né? Como o Shikamaru sempre tem sorte, né? O desgramado, se tivesse lutado contra o Rock Lee ou contra o Gaara, ele não tinha virado Chunin. Porque não teria ido pra outra fase, né? Mas enfim, não estamos falando do Shikamaru e nosso próximo Hokage. Mas enfim, eu acho que é interessante também, não sei se vocês querem comentar, né? O quanto que
se algum de vocês quer comentar mais a respeito, mas o quanto essa batalha ela é forte, mas não só na questão da força bruta ali, né? Embora os dois basicamente seja a porradaria, tem muito, muito por trás, né? Não sei se vocês querem comentar um pouco do que tem por trás da história desses personagens nesta luta. Eu posso dar o pontapé inicial, que o do Rock Lee tem bastante superação, já que ele é muito desconsiderado e humilhado por não ter habilidades, né, com ninjutsu ou genjutsu. Ele tem que investir bastante no taijutsu, na luta corpo a corpo. E não colocam fé nisso. Qual ninja vai se sustentar por isso? Né? Não dão muito moral para ele. Enquanto o Guy vê esse potencial e vai trabalhando esse potencial com todo o tempo. Até porque o Guy ele é um especialista nisso, né? Além de toda a proximidade de história que os dois teriam. Que o Guy ele sente isso lá no início, quando o Rock Lee era mais novinho. Enquanto o Gaara é uma pessoa que foi uma criança que desde o início não teve contato com amor, perdeu a mãe cedo e todos os outros, enfim, pessoas que deveriam proteger ele, não protegem, ou veem como uma ameaça. Então, todo o sentimento que o Guy e o Rock Lee constrói com o tempo, o Gaara não teve em nenhum momento. E, consequentemente, ele se vê só como uma máquina de matar. Né? Esse desejo homicida que ele tem por todo mundo. Que assim que, de certa forma, foi assim que ele foi visto durante boa parte da vida dele. E já que ele tem facilidade, porque ele é um ninja poderoso, né? Por que não? É assim como ele acaba assumindo também, né? Desde a sua psique até a sua forma final ali, naquele momento, né? Aquele eu dele do momento, ele assume essa versão dele, né? De que ele é um assassino e tal, um monstro, né? Eu acho que isso é bem interessante, até porque, embora ele seja um Jinchuriki, a gente tem ali a visão de que o Naruto também é um Jinchuriki, também é visto de uma forma desprezado e tal, mas o Naruto, claro, cada um tem as suas vivências ali, né? Mas o Naruto, ele não se assume como aquilo que vem em ele, né? Ele quer ser aquilo que ele imagina que é o melhor pra ele. E o Gaara acabou assumindo pra ele o que os outros estavam dizendo dele, né? Isso eu acho que é uma grande, pequena diferença que tem ali no início da jornada do Gaara, em comparação com a do Naruto, né? Que talvez dê pra comparar também com a do Lee. Eu acho que o Gaara, ele abraça a verdade que é criada sobre ele, né? Enquanto o Naruto cria a sua própria verdade. O Gaara, ele vai abraçando tudo aquilo que impõe pra ele, dele ser um monstro, dele ter que lidar com o Shukaku, dele ser uma máquina de matança, até o ponto que ele não luta mais contra. E o Naruto, ele é o contrário. O Naruto, ele vê isso sendo imposto pra ele e ele diz, não, mas não sou isso. Eu sou diferente disso. Então, esse não sou eu. Não tem por que eu ficar abraçar uma verdade que não é a minha. Eu acho que essa luta deles, né, tem essa quebra de paradigma pro Gaara, né? Até porque o Lee tem essa mesma vibe do Naruto. Ele não abraça o que é dito sobre ele. Né? Ele só usa taijutsu, beleza. Isso ele não tem como lutar contra. Dizer, não, agora eu vou usar ninjutsu ou genjutsu. Não, essa verdade ele abraça porque ele sabe que é verdade. Mas o restante, ele não se deixa limitar por essas coisas. Enquanto o Gaara tem os seus grandes limitadores. Devido a todo o trauma, claro, né? Não é como se a gente dissesse assim, não, ele resolveu, que ele simplesmente quis. O Gaara, ele tem todo o trauma e foi a forma que ele encontrou de aceitar aquilo ali. E o Lee, não. O Lee teve o apoio que ele precisava do Guy. Ele precisava só de um apoio, além do dele, né? Ele precisava de alguém que acreditasse nele e ele encontrou mais uma pessoa, além dele mesmo, e foi o bastante. Só fazendo um adendo, que mais pra frente a gente vê um pouco do passado do Gaara. Num dos primeiros surtos, ele liberta o Shukaku. Então ele tem a noção do Shukaku cedo, ainda como criança. Enquanto o Naruto, ele não tem essa noção ainda. Ele não tinha surtado ao ponto de liberar a raposa. E eu acho que essa é uma das diferenças. Porque aí o Gaara, ele via o que ele tinha dentro dele e, consequentemente, entendia um pouco do poder que tinha. O Naruto não tinha isso. E em momento algum, o Gaara recebeu, de fato, um apoio. Por mais que o Naruto tenha essa vibe realmente mais positiva, de acreditar em si e tudo mais, ele, em momento algum, sabia que tinha um monstro dentro dele. Poderia destruir tudo. Ele não gostava do como as pessoas encaravam ele, com desprezo ou às vezes até medo. Mas ele não tinha muito essa noção. O Gaara já tinha, na idade, quando o Naruto foi apresentado, né, pra gente. Dá pra dizer que o Naruto foi salvo pela lerdeza dele também, né? Também. E detalhe do Iruka, né? O Iruka começou a apoiar ele. Depois teve mais apoio lá vindo do
a proximidade como o irmão do Sasuke, o crush que ele tinha na Sakura, enfim, o time 7 de uma forma geral. O Iruka fundamental, né? A gente fala bastante dele lá nos primeiros episódios, hein, pessoal? Quem não assistiu ainda, escuta lá. Todo esse povo ele acaba ajudando o Naruto a ele não se tornar alguém perigoso, alguém ameaçador. E em momento algum o Gaara teve isso, né? E acho que isso também é importante a gente considerar. Eu vejo que não é um lado covarde e fácil do Gaara aceitar esse lado mais monstruoso e homicida. É porque ele realmente não teve nenhum outro exemplo. E não teve um apoio ou uma segunda opção. Ele sempre foi visto sendo assim. Ele conhecia o poder que ele tinha. Ele seguiu por esse caminho, porque era o caminho que ele conhecia. Foi apresentado para ele na vida dele, né? Isso daí me faz refletir também bastante, porque tem na luta do Gaara com o Lee, tem um flashback em que o Lee tá treinando, se esforçando, e daí ele cai e o Guy aparece, né, brincando com ele ali e tal, questionando se ele tinha descansado e tal. Uma forma de brincar e incentivar ao mesmo tempo. E o Lee, ele tá meio se sentindo desmotivado. E daí o Guy conversa com ele ali, dá um discurso no jutsu nele. E aquilo me faz pensar de que, em comparação com o que tu comentou agora do Gaara, de que o quanto é importante a nossa humildade e a nossa visão para com o outro. Porque se a gente ver o outro de uma forma a nos ajudar, nos incentivar, né, a gente vai poder aproveitar o melhor daquele momento, o melhor daquela pessoa. E como o Gaara não tinha ninguém pra se apoiar nesse sentido, e o Lia conseguiu ali pelo Guy, ele teve mais chances, vamos dizer assim, não sei se mais chances eu diria, mas ele aproveitou a chance que tinha, e aquilo basta pra determinação do Lia, né? E isso me faz refletir nos nossos desafios como pessoas neste mundão afora, cheios de desafios e aventuras a enfrentar ou enfrentando, que muitas das vezes a gente se sente sozinho, mas tem aí provavelmente alguns Guys, Kakashis, Irukas, mas a gente precisa saber enxergar eles e saber enxergar a gente, que a gente não é esse monstro que às vezes pode parecer que a gente é ou que a gente está sendo. A gente às vezes pode estar sendo um monstro, sim. E eu acho que essa luta do Gaara contra o Lee, ele mostra isso, de que não tem um errado e nenhum certo ali. Eu acho que, inclusive, o Lee ganha a luta, né? Até tem a questão de que o Gaara ali desiste no final da luta, mas ele é dito como vencedor mesmo assim. E o Lee, mesmo desacordado, mesmo totalmente ferrado, com um braço e uma perna que provavelmente vai ser inútil, segundo ali o finalzinho com os médicos, ele tá de em pé. E daí o Guy, né, aparece já pra interceptar ali o ataque final do Gaara. Ele abraça o Lee e sente remorso pela situação do Lee, mas ao mesmo tempo ele sente um orgulho ali, porque ele sabe que o Lee deu o melhor dele, e ele foi até o fim. Ele queria ir até o fim e ele foi. Então eu acredito que o Lee tenha vencido pro Lee, por causa que ele foi até onde ele podia, que era o máximo dele. E o Gaara também acho que perdeu, porque pra ele ir até o fim era matar o Lee, né? Então ele já tinha assumido aquilo como o modus operandi dele, como a força motriz dele ali, que era chegar e matar o cara no final. Deu, tá vencida a batalha. O resultado que o cara disser ali na batalha, o resultado tem que ser esse, porque ele é uma máquina de matar, ele é um monstro, ele tem que mostrar a monstruosidade. Por que ele não saiu atacando com tudo que ele podia, o Lee? Porque ele precisa brincar com a presa dele, porque ele precisa mostrar que ele é um monstro. Um monstro brinca, né, com a sua presa, né? Um cara que é simplesmente forte, ele vai lá e destrói o cara, mostra o seu poder, mostra a sua força. Mas o Gaara não era simplesmente forte. Então a gente tem esses dois lados ali. E eu não sei se vocês concordam, se vocês querem comentar também um pouquinho mais a respeito disso, mas eu vejo muito de que quando o Lee abre todos os portões e ele usa o máximo dele e ele consegue destruir o Gaara, porque ele brinca de ping-pong com o Gaara de uma forma incrível, e quando a gente vê o Gaara tá todo oco por dentro. Olha só que analogia interessante. O Gaara tá oco por dentro. E mesmo assim, né, ali o Gaara de sangue frio consegue sobreviver, porque ele é o mais forte ali, né? E daí ele tá prestes a matar o Lee quando o Guy aparece, né? E a impotência do Gaara. Justamente é o Guy, que é a figura paterna ali. A representação da figura paterna. A que olha pro seu pupilo, pro seu filhinho querido, e abraça ele e diz por que chegamos a esse ponto, né?
Tu já chegou até o teu limite, agora é hora de parar. E aí a gente se pergunta por que se o Gaara tinha tanta vontade de matar todo mundo, assim, por que ele não atacou o Guy? Por que ele não simplesmente meteu o louco e vamos arrebentar aqui? Além da questão de roteiro, é claro, né? Mas ele enxerga ali naquele momento o Guy como uma figura paterna, não pra ele, né, mas pro Lee. E é o momento que ele bota a mão na consciência externo, né, literalmente e interno, e ele lembra da própria família. Ele lembra do próprio pai, da mãe, dos irmãos ali que estão ali com ele, e ele vê o quanto daquilo ele não teve, né, que ele queria e ele não teve. Então, a figura paterna é a única que ele não consegue sobrepor, porque se ele conseguisse, ele já tinha acabado com o pai dele. Ele já tinha ido contra o pai dele, né? Mas nem isso ele conseguiu. Então, quando ele vê uma figura paterna, um homem se colocando perante ele e o rival, e protegendo o rival como sua cria, ele se vê impotente. Daqui eu não consigo passar. Então, o que resta pra mim? Desistir. Porque se eu não consigo finalizar o inimigo, ou eu recuo, ou eu desisto, né? Que no caso, ali daria no mesmo, né? Ele recuar, porque o Lee ia se levantar e não ia conseguir continuar, né? Ou ele desistir. Então, ia acabar não tendo muito resultado diferente disso. Mas tem uma coisa legal que a gente vê durante a luta deles, que é... Quando o Kankuro fala, né, da questão da areia proteger o Gaara, logo em seguida vem uma cena focando na cabaça do Gaara, que é onde fica a areia, né? E ali tem um escrito, não sei se vocês já perceberam, que é um M, uma outra letra que parece um W, né? Na verdade são 3 letras iguais, né? 3 desenhos iguais. Só que 2 virados para baixo, o primeiro e o último virado para baixo, né? Parecendo um M, e o do meio parecendo um W. Virado pra cima. No inglês, mãe é M-O-M. E tem algumas formas de se escrever, né, no mais informal, que escreve M-U-M. Então, se tu olha na cabaça do Gaara, dependendo, assim, da tua vontade de ver alguma coisa, tu consegue interpretar aquele W do meio como um U. Teorias da conspiração. E aí tu consegue olhar pra cabaça e pensa assim, se a gente sabe um pouquinho mais da história e a gente sabe o que representa essa proteção do Gaara, o que é essa areia, será que isso não pode ser ali um easter egg do Kishimoto de dizer assim, mamãe está aqui dentro, né? Que tá escrito tantas vezes mãe ali, supostamente, né, pela teoria que eu acabei de criar. Isso e talvez mais elementos, talvez se contrapõe um pouco à nossa teoria de que o Gaara não tinha um reforço aí, né? Só que não é tão explícito quanto a do Neji, não é tão explícito quanto a do Naruto com o Iruka, assim como o Lee com o Guy. E eu acho que a questão também é muito de o quanto a gente vai aceitando algumas verdades pra gente, né? O Naruto ali no início da jornada dele, ele tinha aqueles olhares negativos pra ele, as crianças não podiam brincar com ele. Ele não tinha o Iruka ainda, mas mesmo assim ele já estava meio determinado a não deixarem que enxerguem ele, tanto que ele fazia molecagem sempre por causa dessas questões. Ele queria se mostrar, né? Ele já tava com o Shikamaru ali do ladinho dele, aprontando junto com ele às vezes. Exatamente. Porque o papai de Shikamarinhos disse, vai brincar, vai, brinca com ele, não tem problema. Shikako, meu maior respeito, é o melhor personagem de Naruto. Enfim, e daí... Criou vários Hokage. É isso aí! Batuntes! Mas o Lee ali também, né, com o Guy, são personagens que são importantes, mas precisa também ter o esforço do participante ali. O Gaara também precisava se esforçar para enxergar o que tinha além de toda aquela raiva, de todo aquele medo, de toda aquela sensação que botavam nele ali, né? O Gaara, ele se entrega de uma forma muito clara ali, né? Ele podia estar mais confuso, mas não tá confuso. O Gaara já assumiu aquela forma monstruosa pra ele. Então ele tá num ponto que ele precisa se reconstruir. Então ele precisa se desconstruir pra ir reconstruir. Exatamente. Então ele precisa passar. Eu tô puxando isso pra gente, assim, né? Como pessoas que vivem situações que são das mais diversas, né? E para mostrar que todas as famílias são difíceis, né? A família do Gaara,
muito difícil. A família do Naruto também, muito difícil. A do Lee, então, quem é os pais do Lee? É o Guy, eu sei que é. Quando o Guy diz que eles são parecidos e o Lee diz que é a sobrancelha, dá vontade de escutar que o Guy vai dizer que ele é o filho perdido dele. Mas enfim. Verdade. Aquela cena É muito engraçado. Mas enfim, né? Toda a família vai ser difícil ali e a gente vai ter dificuldade de entender o que eles querem dizer. E o pai do Gaara, embora não receba nenhum mérito como pai... Ele recebe o mérito de ser um grande filho ele tá dentro dos piores pais de animes aí. Pra não dizer que o único mérito do pai do Gaara e da Temari do Kankuro, né? Porque ele é pai dos 3... é ele dizer pro Gaara a questão da mãe dele. É de ir lá quando ele tá prestes a morrer lá de novo. Na guerra, ele falar pro Gaara da questão da mãe e tirar aquele fardo das costas do filho. Então, tipo assim, é o único mérito que ele tem. Que o resto, ele foi um lixo de pai, assim, de representação de figura paterna. E tem a questão de toda a construção social que tem ali também, né? O Lee. É só a gente pegar também ali a questão questão da Aldeia da Folha, com o início dela, a guerra entre os Uchihas e os Senju. Então, nem todo mundo, e talvez ninguém hoje no planeta Terra esteja preparado para enfrentar a guerra. A gente só sabe entrar na guerra, a gente só sabe batalhar a guerra, cada um com as suas armas. Alguns mais fortes do que outros, mas ninguém sabe enfrentar essa guerra, essa luta que é muito antes interior do que exterior. Se o Gaara chegasse naquela luta lá contra o Lee, com o interno dele já entendido, ele já entendendo que ele não é um monstro, se ele já tivesse sido convertido pela palavra do Naruto, ele teria ganhado do Lee muito mais rápido. Porque o Gaara era o mais forte ali, mas como ele tinha toda aquela questão ainda a ser trabalhada, ele em vários momentos fraquejou. E o Lee, como ele estava naquele momento de superação, ele se mostrou muito, muito, muito mais potente, muito mais libertador, né? Quando ele abre os portões e olha pro Neji e disse, pensa, né? Era pra ti que eu tava aguardando isso, mas olha, porque isso é o que te aguarda. Então, é muito forte, porque o Lee, ele lutou realmente com todas as forças dele. Enquanto o Gaara tava naquela brincadeirinha ali de, eu sou isso, eu tenho que agir assim. Ele não conseguia liberar o seu potencial. Quando a gente tá preso nessas amarras que a gente, infelizmente, se coloca e deixa que outros coloquem na gente, a gente acaba diminuindo o nosso potencial de superação. E o Lee ali é o grande vencedor, na minha opinião, porque ele consegue se libertar. Né? Ele consegue desamarrar aquilo que o Neji amarrou nele, aquelas crianças imundas amarrou nele. Eu detesto criança em Naruto, cara. Eu lembro muito do início lá com o cachorrinho e o carinha lá na aldeia da Neva, mas enfim. É que a real ali é que o Lee, ele nunca teve amarrado, né? Ele sempre acreditou nele. Ele teve algumas dúvidas, mas ele sempre acreditou. Então, por mais que tentassem amarrar rótulos nele, ele nunca se deixou amarrar. Ele queria era provar para as pessoas que elas não podiam amarrar aqueles rótulos nele, porque ele não era aquilo. Enquanto o Gaara, ele era muito seguro de si, só que não de um jeito bom. Ele era seguro de si no sentido de orgulho e de não reconhecer o quanto ele ainda podia melhorar. Enquanto o Lee, ele tinha aquela segurança que empurra ele pra frente, de eu preciso me melhorar, o Gaara se acreditava o melhor. Então, quando ele dá de cara com alguém que é melhor que ele, naquele momento, ele se vê completamente desestruturado. Por isso que eu acredito também que se o Gaara tivesse em outro momento da vida dele ali, né, o Gaara pós-Kazekage, pós morte e volta... Após volta eu não sei, né? Que ele perdeu o Shukaku, ele ficou meio fraco, né? Mas enfim. Meio fraca foda. Eu tenho minhas críticas quanto à força dele, mas enfim. O Gaara ali, depois dessa desconstrução que o Naruto ajuda ele a fazer, eu acredito realmente que teria sido uma luta mais balanceada e a grande possibilidade do
do Gaara ganhar, com ele podendo lutar, assim, a sério realmente, né? Mas ali eu acho que a luta foi de dominância do Lee e o Gaara saiu, por mais que tenha saído oficialmente como vencedor, ele perdeu tudo que ele tinha ali. Ele perdeu a fé em si mesmo, ele perdeu a capacidade que ele acreditava que tinha de ser o assassino, o matador, né? E ele perdeu o controle sobre o próprio corpo e sobre a própria mente e voltou a se questionar de por que essas questões de família me incomodam tanto. Eu ouso dizer que se ele não tivesse lutado com o Lee, o Naruto não teria conseguido converter ele tão fácil, assim. Que não foi fácil, mas realmente eu acho que seria bem mais difícil de converter o Gaara se ele já não tivesse passado por esse momento ali. Eu acho que o Naruto, só rapidamente aqui, embora não seja esse o foco do episódio, mas aproveitando o gancho, ele só dá o tapinha final, só o empurrãozinho final no Gaara. Porque eu acho que o grande dedo na ferida é o Rock Lee nessa luta. Tanto é que ele, além de se considerar perdendo, mesmo sendo mais forte e ter ganhado mesmo, depois ele vai ter aquela tentativa de assassinar o Lee lá, né? E depois ele, não satisfeito disso, ele vai lá e mata o Dosu. Então, tipo assim, ele tava nesse transtorno tão grande que ele precisava reforçar nele aquilo que o Lee destruiu totalmente na batalha. Então ele tava só na beira do abismo ali, vamos dizer assim, né? Ele tava no ponto do pé. E o Naruto dá uma queixada nele ali, uma cabeçada nele ali, pra ele virar a capota de vez. E é uma coisa que a gente vê que no caso do Gaara, infelizmente, ele só aceitou a cabeçada e o puxão de orelha de um igual, né? De um outro Jinchuriki. Se ele tivesse aceitado o que estava implícito ali pra ele, já no Lee, ele já teria se dado conta do que ele precisava. Alguém sabe o Caster? A data de nascimento do Gaara? Do Gaara eu não sei. Não lembramos agora. Meu Deus! Ou tá na planilha, que eu não me lembro assim não, de cabeça. nem eu lembro. Mas quem sabe ele possa ser um taurino aí, né? Com orgulho. Não é. Eu tenho certeza que ele Não não é é. taurino, não. Eu acho que o Gaara não é leonino. Vocês estão me instigando aqui. Enquanto isso, eu vou colocar as minhas colocações. Vou ficar repetitivo, mas foda-se. No meu ponto de vista, eu vejo como o Gaara uma tempestade perfeita. No sentido de que, e se tudo desse errado na vida de um Jinchuriki, o que ele se tornaria? Algo bem parecido ou igual ao Gaara. Por isso que ele quer matar todo mundo. E essa questão dele aceitar o ponto de vista do Naruto é simplesmente bem óbvio, porque o Naruto era um Jinchuriki também. Então, as dores que o Naruto passou como Jinchuriki foram as mesmas que o Gaara passou. E o Naruto, ele foi talvez uma virada de chave, porque, como eu posso dizer, ele mostrou que a vida que eles podem ter é para além de uma arma, ou de algo muito poderoso que tem como único objetivo servir aos interesses políticos de uma vila. Outra coisa interessante que a gente tem que colocar aí é que toda a filosofia que tem lá na Aldeia da Folha é completamente diferente da filosofia que tem lá na Aldeia da Areia. Tanto é que lá na luta do Sasori contra a Sakura e a Shio tenta baixar um pouco a bola da Sakura, né? Que ela fica revoltada com um posicionamento mais filosófico que o Sasori tinha de literalmente ser uma arma. E a Shio tenta esclarecer que aquilo ali é toda uma tradição que a Vila da Areia já tinha há tempos. E essa tradição não foi posta só pro Sasori. É posta para todo mundo que tá lá dentro. E o Gaara, Temaru e o Kankuro, por exemplo, que apesar de serem os mais novinhos ali, né, naquela geração do que são apresentados pra gente, passaram por esse mesmo processo. Então, para além da sociedade que eles estão inseridos, também tem bastante a questão cultural. Como eles veem as coisas no mundo e como eles devem enxergar. Como é socialmente aceito. É socialmente aceito que tu seja só um ninja e uma arma. Enquanto na Vila da Folha não é exatamente assim. Tem todo o valor pelas pessoas que estão morando ali, aquela vontade do fogo, enfim. A filosofia é diferente, a cultura é diferente. Acho que tudo isso conta. É muito fácil pra eles bater no peito e dizer que a vontade do fogo nunca se acabe na Aldeia da Folha, quando isso não funciona nas outras aldeias, né? E eu acho que a gente vê essa diferença, é muito legal de ver depois lá no Shippuden, que por mais que essas diferenças existam e claro que ao longo da obra elas acabam mudando um pouco, pessoas como o Gaara conseguem participar e conseguem liderar a Aliança Shinobi, no qual todos os Shinobis estão unidos por um único objetivo. Então a gente vê que, tipo assim,
depois de tudo isso que eles passam, que eles passaram, que eles enfrentam, eles mesmo assim conseguem encontrar algo em comum nas suas diferenças, né? Que no caso é tentar não morrer pro Madara. Eu ia comentar isso. Todos contra um homem. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na minha planilha e ele é capricorniano. Bom, então está muito bom as nossas reflexões sobre o Rock Lee e o Gaara. Para encerrarmos o nosso episódio de hoje, vamos lembrar que ainda falta uma última luta. A luta que encerra então as preliminares, a grande luta esperada por ninguém, do Sukinuta, indignado com Orochimaru, e o Choji só esperando a hora do rango. Essa é uma luta muito emocionante. Eu não sei acabou. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu tava bem no mood do Choji, dizendo que assim, pá, ganhar de comida tudo que puder comer. Eu acho que assim, ó, essa é a maior motivação pra lutar. Foda-se vontade do fogo, qualquer outra coisa. O a cara vontade do fogo é só no churrasquinho. Só de botar fogo no churrasco. Era só o que ele queria. Ou nas batatinhas. Mas daí tu vê que nem isso funcionou, porque o coitado perdeu. A gente viu ali que as ondas sonoras conseguem ser transmitidas pela água. O que era bem lógico, né? E mesmo assim eles não souberam ali captar essa ideia. Mas enfim, a minha única observação é que o Asuma tinha prometido pro Choji que se ele ganhasse ia levar na churrascaria. O Choji perdeu, ele mesmo assim levou na churrascaria. Então, Mirai, pode ser que tu tivesse um péssimo pai. O Asuma, coitado, é muito parceiro. O Asuma poderia ser o péssimo pai mimando a Mirai e ela ia ser o sei lá o que, né? Aí tem um detalhe bem legal no meio da história ali, de que quando o Asuma fala da questão tá tentando motivar ali o time, né? Porque o único que não lutou ainda é o Choji. E o Choji tá muito na bad, porque ele tá com muito medo de pegar o Gaara ali. E aí o Asuma diz, não, fica tranquilo, Choji. Porque se a luta der errado, se der problema, a gente vai interferir na luta, como foi feito com a Hinata. E aí o Shikamaru mete, como se tu tivesse interferido na luta, tu nem foi lá. Lembrando que ele é o único que não se mexe pra ajudar a Hinata, né? Todo mundo lá e o Asuma fumando. Que fumante não pode segurar ninguém. Senão dá falta de ar. É que tem que acabar os cigaretes antes, né? Então, como não pegou o time certo, né? Então o Choji tava na expectativa da sorte ali com o Asuma. Então nós temos aí essa última luta e agora a gente finalizamos então aí as preliminares. Muito empolgados, muito empolgante. Foram ótimas reflexões. Com certeza a gente vai retomar aí essas lutas em outras reflexões sobre outros assuntos que a gente vai trazendo. Acredito que agora a gente vai finalizar essa sequência de episódios falando das lutas até finalizar ali, até começarmos o ataque em Konoha. Cobrinhas de babador. Cobrinhas de babadora. Aguardem mais de Orochimaru-sama. Mamãe ama, mamãe cuida. E depois a gente provavelmente aí vai estar falando sobre outros temas aleatórios. Então fica aí a questão para vocês de que quais outros temas vocês gostariam de que a gente conversasse aqui no nosso podcast. Vocês querem que a gente faça 5 episódios especiais para acompanhar os 5 episódios que o Hiruzen e o Orochimaru ficam com a mão um na barriga do outro lá se coisando? Vocês querem um episódio pra teoria de quem era o terceiro caixão? Ah, Jesus Cristo. Esse aí, se alguém votar, eu não vou botar no ar, hein? Vocês querem sequências de episódios falando sobre esse? Olha aí, ó. Só sugestão boa do Caster. Boa. Ignorem as sugestões da Atena e do Hades. Principalmente as do Hades. Principalmente as da Atena, que isso? Eu tô sem. Então vamos para as observações finais. Caster! Eu gostava muito do Gaara nessa época. Desprezava um pouco o Rock Lee porque eu achava ele chato, ele era o adversário do Gaara. Só que agora eu não vejo assim. Né? Parece que o jogo virou. Depois de uma certa maturidade. E continuo não gostando muito do Rock Lee, mas eu não tenho o Gaara como meu preferido. Mas entendi a história dos dois e é bem interessante. Tu consegue tirar ensinamentos muito valiosos de ambos pra aprender, pra vida. Garas isso. Vai lá, Atena. Quais são as tuas reflexões de fim de episódio e por que o pessoal tem que assistir o próximo? Tem que assistir porque a gente faz esse negócio com amor, né, pessoal? Pô, não vai assistir, quebra o coração da gente. Mas eu acho que a gente tá
Vocês viram aí o episódio do Gaara, vocês pediram pra caramba o episódio do Gaara da luta do Gaara e do Rock Lee, né? Então, a gente vê, assim, o quanto que a história de Naruto tem a entregar. E eu acho que essa luta, ela entrega bastante do que vem pela frente da obra. Acho que mostra personagens importantes e principalmente essa relação, essa desconstrução do Gaara, que é um personagem tão valioso ali pra trajetória do Naruto também e pra própria trajetória do Lee. Então é legal de ver isso se iniciando na obra, né? Esse primeiro contato, sabendo que daqui pra frente é só pra trás, né? Até antes da coisa engrenar de vez. Até antes de começar Boruto, que daí é pra trás mesmo, né? Ai, senhor. Bom, gente, eu agradeço a companhia de vocês até aí. Provavelmente a do Jonathan e a de outros companheiros e companheiras aí que nos acompanham fielmente. Acho que é vocês que nos motivam mais a continuar essa proposta de falarmos só sobre Naruto. A gente sabe que também seria muito legal a gente falar sobre outros. A gente traz aqui outras referências, como trouxemos de Dragon Ball. Em outros episódios falamos também referências de One Piece. E aí por aí vai, né? Tem muito anime que pode se conectar aí com a obra de Naruto, que pra nós é muito significativo e por isso que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Essa realmente foi uma luta que pra mim me mexeu muito. Lá na época eu fiquei bem chocado e hoje eu tenho essa sensação gostosa e prazerosa de poder ficar revendo e refletindo, porque como o Caster mesmo comentou, é uma luta que nos traz muitas reflexões para a nossa vida mesmo, né? Então eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí para que vocês possam também refletir essa luta, além de curtir ela demais, porque ela é muito gostosinha. São 3 episódios aí no anime. No mangá ele é um volume ali, começa um pouquinho no 9, mas a luta mesmo é no volume 10. Com certeza a gente vai estar se vendo aí, no caso, vocês vão estar nos ouvindo nos próximos episódios, conversando mais sobre Naruto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um desafio aí pra vocês, pessoal. Nos mandem lá no Instagram, @TemploNerdStore, no Naruto no Jutsu Oficial, no nosso WhatsApp, onde vocês nos encontrarem pra mandar. Quantas vezes foi dito Lee nesse episódio? Desafio vocês aí a contar. No nosso episódio? É. Quantas vezes aí? Quero ver se alguém acerta. Chega nesse valor aí. É isso aí, galera. Então aqui é o Templo Nerd, a sua loja especializada e preferida de mangás, com aquele atendimento caloroso dos ADMs Caster. Não, Caster não atende, né? Tem que atender, Caster. Vou te botar pra atender. É brincadeira. Com os ADMs Hades, Atena e Yuta, que fazem aí dos seus pacotinhos e das nossas comunicações nas redes sempre muito prazerosa. Somos muito gratos por ter vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Temos nosso servidor lá no Discord, onde a gente assiste anime juntos. E também conversa bastante sobre, enfim, diversos assuntos que vocês quiserem, na real. Então, é isso aí. E... Datebayo! A gente tem uma imagem dele bem sombria, né? Quem quer começar a comentar? O interessante disso aí, só lembrando que no podcast aqui também tá o Caster, tá? Eu não me apresentei. Perdão! Foi falha absurdo! Foi falha minha! Vou botar isso nos cortes. Não, WhatsApp esquece as pessoas, gente. Não dá. Vou me cancelar agora. Vou cancelar ele no Threads. Como é que é no Threads? No Threads legal, tchê! A plataforma de todo gaúcho. Foi. Gravou, né? Momento de tensão. Tá ali, 56 minutos. Tá tudo bem.